pálido ponto azul. Esta imagem icônica, que mostra o nosso planeta de uma distância de 6 bilhões de quilômetros, apresenta para a humanidade o nosso mundo como um minúsculo e frágil ponto, quase imperceptível na vastidão do espaço, chegando quase a ser ofuscado por um único feixe de raio solar. A famosa fotografia foi tirada pela sonda Voyager 1 em 1990 e faz parte de um conjunto de fotografias tiradas do Sistema Solar, chamado Retrato de Família. As sondas Voyager 1 e 2 têm um legado extraordinário, proporcionando uma visão inigualável dos planetas do Sistema Solar e além. Com suas descobertas e conquistas, as Voyagers se tornaram verdadeiras embaixadoras da humanidade, levando-nos além de nossos limites e revelando os segredos do cosmos, os quais você conhecerá neste vídeo, juntamente com a história dos objetos mais distantes já construídos pela humanidade. Então, seja bem-vindo ao Horizonte Infinito. O programa Voyager foi originado de um outro programa espacial norte-americano, chamado Programa Mariner. O Mariner foi o primeiro programa de exploração interplanetária norte-americano desenvolvido pela NASA, com o objetivo de explorar os planetas interiores. Sua missão consistia na exploração faseada de Marte, Vênus e Mercúrio, através de 5 missões distintas, utilizando 10 sondas, das quais 3 falharam. A primeira missão do programa Mariner foi lançada em 1962, 7 anos antes do primeiro homem pisar na Lua. Em 1972, a NASA deu início ao programa que mais tarde viria a se tornar o programa Voyager, a fim de explorar uma conjunção planetária excepcional, que permitiria que as sondas fossem capazes de sobrevoar por vários planetas sem praticamente nenhum gasto de combustível. Foram construídas 2 sondas gêmeas para esta missão, chamadas Mariner 11 e Mariner 12, mas por terem grandes diferenças do programa original, a missão passou a ser denominada Mariner Júpiter-Saturno. Em março de 1977, com as sondas prontas e faltando apenas alguns meses para seu lançamento, o programa foi renomeado para Voyager, e as sondas rebatizadas de Voyager 1 e Voyager 2 respectivamente. Durante a construção das sondas, o renomado astrônomo e divulgador científico propôs a ideia de incluir nelas registros da humanidade. Estes registros foram inseridos nas sondas através dos discos dourados, que são discos de cobre banhado a ouro, que funcionam como cápsulas do tempo, concebidos como uma mensagem para possíveis formas de vida inteligente que pudessem encontrar as sondas no futuro. Sagan liderou o comitê responsável pela seleção do conteúdo dos discos, cujo objetivo era criar um retrato abrangente da diversidade da vida e da cultura na Terra. Cada disco dourado tem 115 imagens da vida na Terra, que vão desde a anatomia humana até paisagens e animais do nosso planeta, sons ambientes, 31 músicas de diferentes culturas e saudações em 55 línguas diferentes, incluindo uma saudação em português do Brasil. Além disso, os discos de ouro contêm diagramas e informações científicas que buscam transmitir conhecimentos básicos sobre matemática, física, biologia e a localização do Sistema Solar na galáxia. Embora as chances de as sondas Voyager serem encontradas por alguma forma de vida extraterrestre sejam remotas, os discos de ouro são um lembrete simbólico de nossa curiosidade e da nossa busca por conexão com o universo. Eles representam um esforço para compartilhar uma amostra do que é ser humano e oferecer um vislumbre da diversidade e criatividade da nossa civilização. O lançamento desta garrafa no oceano cósmico representa algo muito esperançoso sobre a vida neste planeta. Em 20 de agosto de 1977, foi lançada a Voyager 2 e em 5 de setembro do mesmo ano, a Voyager 1. A data não foi escolhida por acaso. Naquele período do verão norte-americano, os 4 planetas gasosos do Sistema Solar estavam alinhados, fato que só ocorre a cada 175 anos. Esse evento foi essencial para o sucesso da missão, já que permitiu que as sondas fossem impulsionadas pela gravidade dos planetas, encurtando em muito seu tempo de viagem. A trajetória da Voyager 2 foi calculada para tirar vantagem deste alinhamento.
possibilitando a inclusão dos planetas Urano e Netuno em sua missão. Já a Voyager 1 foi lançada com uma trajetória que a permitiu chegar primeiro em Júpiter e Saturno, incluindo suas luas Io e Titã, o que impediria um voo aos planetas externos e a Plutão, que na época ainda era considerado um planeta. O objetivo inicial da sonda seria apenas estudar Júpiter e aproveitar a sua órbita para se impulsionar até Saturno, tanto que, em seus lançamentos, a quantidade de combustível utilizada nos foguetes permitiu que elas alcançassem uma velocidade de cerca de 45.000 km/h, suficiente apenas para chegar até Júpiter. Em janeiro de 79, a Voyager 1 se aproximou de Júpiter e começou a fotografá-lo, fazendo sua aproximação máxima em 5 de março, chegando a uma distância de 349.000 km do centro do planeta. Foi durante este sobrevoo que a maioria das observações sobre o planeta foram feitas. A sonda também foi capaz de capturar as imagens com maior resolução graças a esta aproximação. Mais de 19.000 imagens foram obtidas de Júpiter e seus satélites. Foi a Voyager 1 quem transmitiu a primeira imagem detalhada da Grande Mancha Vermelha, uma gigantesca tempestade maior do que a Terra, que possivelmente já dura mais de 300 anos. Uma das descobertas mais surpreendentes foi a atividade vulcânica em Io, uma das luas de Júpiter. Esta foi a primeira vez que algo assim foi detectado fora da Terra. Em julho de 79, a Voyager 2 fez sua aproximação de Júpiter, chegando a uma distância de 570.000 km do planeta. Juntas, as sondas reuniram dados que melhoraram muito nosso conhecimento sobre o sistema joviano, sobre as luas de Galileu, que são as 4 grandes luas, Io, Ganimedes, Europa e Calisto, vistas pela primeira vez por Galileu Galilei, por volta do ano de 1610. Elas também detectaram anéis em volta de Júpiter, descobriram 3 novos satélites, Adrasteia, Metis e Thebe, que foram os primeiros satélites de Júpiter descobertos por uma sonda espacial. Em Io, foram observadas erupções de 9 vulcões, alguns inclusive atingindo alturas impressionantes. Já em Europa, os dados das 2 sondas indicam que o satélite pode ter oceanos de água líquida por baixo de uma crosta de gelo. Elas também tiraram as primeiras fotos de perto da atmosfera do planeta, revelando que a Grande Mancha Vermelha é uma complexa tempestade que gira em sentido anti-horário, além de uma série de tempestades menores e formações por toda a atmosfera. Além das imagens, também foram feitas observações no campo magnético e ambiente de radiação do gigante gasoso. Após estudar o sistema joviano, as sondas, utilizando a órbita de Júpiter para pegar impulso, seguiram para Saturno, com a Voyager 1 fazendo sua aproximação máxima em 12 de novembro de 1980, passando a 124.000 km de distância das camadas superiores de nuvens do planeta. A Voyager 2 chegaria alguns meses depois, já em 1981. Foi descoberto que Saturno possui as tempestades mais devastadoras já registradas até então, com ventos que ultrapassam mais de 5.000 km/h. Graças às sondas, os cientistas descobriram que o sistema de anéis de Saturno é mais complexo do que se pensava, além da descoberta de 3 novos satélites, Atlas, Prometeu e Pandora. Os instrumentos de sensoriamento remoto das naves estudaram também a atmosfera de Saturno e sua maior lua, Titã. Com a descoberta de uma atmosfera gasosa e densa em Titã no ano anterior, durante a passagem da Pioneer 11, os controladores da missão Voyager escolheram a Voyager 1 para fazer a aproximação de Titã para uma observação mais detalhada. Com essa mudança de direção, a sonda não seria mais capaz de continuar para os planetas seguintes, Urano e Netuno. Outra opção seria utilizar o efeito de aceleração gravitacional, utilizando a massa de Saturno para impulsionar a nave até Plutão. Mas foi considerado que o sobrevoo para Titã tinha um valor científico maior e era menos arriscado, descartando a opção por Plutão. Graças a esta manobra, a Voyager 1 foi capaz de detectar hidrocarbonetos sob a atmosfera densa de Titã, o que futuramente motivaria o envio de uma nova sonda para estudar o sistema na missão Cassini. A Voyager 2, por sua vez, não foi capaz de obter informações detalhadas sobre Titã. Com uma trajetória diferente, ela passou sobre o plano dos anéis e perto de várias luas, como Hyperion, Encélado e Tétis, aos quais fotografou em detalhes.
Ela obteve ainda uma visão mais favorável da estrutura fina dos anéis, mais complexos do que revelado pela Voyager 1. Com o sucesso da primeira fase da missão, a Voyager 1, após as observações de Titã, encerrou a fase planetária de sua missão, já que com a mudança de rota, o sobrevoo pelo satélite causou uma deflexão gravitacional e lançou o satélite para fora do plano da eclíptica. A partir daí, a nave seguiria rumo para fora do sistema solar e em direção ao espaço interestelar. A Voyager 2 seguiu para Urano, utilizando novamente o método de assistência gravitacional. Em 1986, ela sobrevoou por Urano, estudou seus anéis, satélites e descobriu que o maior deles, Miranda, teria sido atingido por um objeto com metade do volume do satélite. Os estilhaços criaram os anéis do planeta. Além da descoberta de mais 11 satélites naturais, a sonda ainda constatou que, em relação aos outros planetas gasosos, a atmosfera de Urano é serena. Não existem tempestades sob suas nuvens. O dia em Urano dura 17 horas. Isso porque Urano tem um ângulo de inclinação de quase 90 graus, tem seu polo sul apontado diretamente para o Sol e rola sobre sua órbita, ao invés de rodar ao longo dela. Ou seja, caso Urano pudesse ser habitado, quem morasse na parte escura do planeta viveria sempre no escuro, e quem vivesse na parte clara viveria sempre sob o Sol. Em 1989, a Voyager 2 passou por Netuno. A nave descobriu 6 novos satélites, que elevaram o total de satélites conhecidos de Netuno para 8. Descobriu um sistema de anéis, coletou dados sobre as dimensões, composição e campo magnético do planeta. Ela descobriu ainda que o maior dos satélites do planeta, Tritão, tem uma translação contrária à rotação do planeta. Netuno é assolado por tempestades fortíssimas, como a Grande Mancha Escura, um ciclone que dá a volta ao planeta de tempos em tempos. Ao todo, mais de 10.000 imagens do sistema foram enviadas pela sonda. Quando a missão Voyager foi lançada, a expectativa era de que as sondas pudessem chegar pelo menos até Júpiter. A Voyager 2 serviria como reserva no caso da Voyager 1 falhar em sua missão. Entretanto, as duas naves superaram todas as expectativas, realizando com sucesso a primeira fase da missão, o que permitiu a exploração dos planetas Urano e Netuno pela Voyager 2. Em agosto de 89, a Voyager 2 deixou a órbita de Netuno e seguiu em direção aos confins do Sistema Solar, assim como a Voyager 1. Graças ao sucesso da missão e com todos os objetivos previstos concluídos, em 89, a missão ganhou um novo financiamento, dando início à missão interestelar Voyager. Mas, voltando um pouco, para o ano de 1980, após a Voyager 1 passar por Saturno, Carl Sagan propôs a ideia de que a sonda tirasse uma última foto da Terra. Segundo ele, tal foto não teria um grande valor científico, já que a Terra pareceria muito pequena pelas câmeras da sonda para capturar qualquer detalhe, mas que mesmo assim, a imagem seria imprescindível para termos uma perspectiva de nossa localização no universo. Muitos participantes do programa Voyager apoiaram a ideia, mas havia dúvidas se tirar uma foto da Terra tão perto do Sol iria causar um dano irreversível no sistema de imagem da sonda. A ideia só começou a ser colocada em prática em 89, após o início da fase interestelar da missão, mas a foto só foi tirada de fato em 1990. Na verdade, não apenas uma foto, mas uma série de imagens que mostram os planetas do Sistema Solar e o Sol, denominadas Retrato de Família. Entre elas está a famosa foto, o pálido ponto azul. Depois disso, as câmeras da Voyager 1 foram desativadas, já que no restante da missão, a sonda não iria para nenhum lugar de relevância fotográfica, enquanto os outros instrumentos de coleta de dados ainda precisariam de energia para a longa jornada interestelar. Podemos dizer que o pálido ponto azul foi a última foto tirada pela sonda. Surpreendentemente, as sondas estão em funcionamento até os dias de hoje, na data deste vídeo, 45 anos depois de seu lançamento, ainda enviando dados periodicamente para a Terra. Em 2013, a NASA confirmou que a sonda Voyager 1 deixou o Sistema Solar e começou a adentrar no espaço interestelar.
a uma distância de aproximadamente 19 bilhões de quilômetros do Sol. A Voyager 2 alcançou o espaço interestelar em 2020, a cerca de 18 bilhões de quilômetros da Terra. Mesmo com essa distância, ela ainda é capaz de se comunicar, receber e executar comandos da Terra. Apesar de todos esses anos, as sondas ainda estão em funcionamento devido ao fato de que vários de seus instrumentos já terem sido desativados para economizar energia, incluindo suas câmeras, estando ligados apenas o que for essencial para seu funcionamento. Mas você pode estar se perguntando como ainda é possível que haja comunicação com as sondas mesmo com toda essa distância. Tecnicamente, não há um limite de distância para a comunicação com as sondas, por causa de suas antenas especiais que podem enviar sinais na velocidade da luz, que viajam infinitamente pelo espaço, diferente dos sinais de Wi-Fi ao qual estamos habituados aqui na Terra. O que muda é o tempo que estes sinais levam para chegar até aqui e o tempo que leva para elas receberem os sinais daqui, que leva em torno de 17 horas para cada sinal, devido à grande distância. Apesar de vários instrumentos já estarem desativados, as sondas foram capazes de fazer descobertas que nos ajudam a entender melhor o espaço além dos limites do sistema solar, como a característica protetora da heliopausa, uma bolha protetora gerada pelo Sol, inflada pelo vento de partículas emitidas por ele, e que funciona como um escudo que protege o sistema solar da maioria dos raios cósmicos galácticos, um dos tipos mais energéticos de partículas. Em 2022, a Voyager 1 entregou os cientistas da NASA com informações imprecisas, que foram classificadas como sinais misteriosos. O problema aparentemente estava no sistema de articulação e controle de atitude, cujas informações estariam sendo geradas aleatoriamente, ou que não refletem nenhum estado possível que o sistema possa estar. É justamente o funcionamento preciso deste sistema que mantém o funcionamento correto da antena da sonda, que fica sempre apontada para a Terra. A NASA, entretanto, afirmou que o sinal não havia enfraquecido e que a antena parecia estar na posição correta, já que os sinais estavam chegando. Foi descoberto mais tarde que a sonda estava enviando dados para um computador já inativo, e isso fazia com que seus dados fossem corrompidos antes de chegarem à NASA. O problema foi resolvido, com o redirecionamento de envio de dados para o local certo. Porém, a razão para que a sonda se desorientasse desta forma não foi descoberto. A Voyager 1 está a mais de 23 bilhões de quilômetros da Terra, numa região do espaço completamente desconhecida para a humanidade. Ela já durou muito mais tempo e voou para muito mais longe do que seus idealizadores pudessem imaginar. Se este evento foi causado por uma falha da própria sonda ou por alguma interferência externa, é provável que jamais saberemos ao certo. É estimado que a comunicação com a Voyager 1 se perca nesta década, por volta do ano 2025, e a Voyager 2 na década de 2030, quando seus pequenos reatores nucleares finalmente se tornarem incapazes de gerar energia necessária para as funções mais básicas das naves. Quando isso acontecer, as naves deixarão de transmitir e voarão em silêncio, possivelmente para sempre, se não houver nenhum impedimento físico para elas. Enquanto viajam pelos confins do universo conhecido, elas carregam consigo uma cápsula do tempo, o disco dourado, contendo informações sobre a diversidade da vida na Terra, nossa cultura, ciência e tecnologia. Esses registros representam a coragem, a curiosidade e a busca incessante da humanidade pelo conhecimento e pela exploração. Levará milhares ou até milhões de anos para que elas alcancem outro sistema estelar. Quando isso acontecer, provavelmente já não estaremos mais por aqui há muito tempo. Então, essas espaçonaves solitárias serão uma lembrança humilde de nossa existência efêmera e da grandiosidade do universo. Enquanto continuam a flutuar no espaço, elas carregam consigo a história de nossa espécie, uma prova de que um dia nós existimos, prontas para serem encontradas por alguma forma de vida inteligente que possa cruzar o seu caminho. A jornada das Voyagers é um testemunho de nossa capacidade de explorar e de nossa busca por respostas para as perguntas mais profundas sobre o universo. Mesmo que nunca as vejamos novamente, elas permanecerão como embaixadoras silenciosas da humanidade,
levando nossa história e nossa curiosidade para além dos limites do que conhecemos. Se você assistiu até aqui, gostaria de deixar o meu agradecimento e convidá-lo a se inscrever em nosso canal, para que juntos possamos continuar a desvendar os mistérios do cosmos, assim como as Voyagers, nesta jornada rumo a um horizonte infinito.